Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 4. Evangelho segundo escreve João, evangelista João, capítulo 4, a partir do versículo 27. Todos encontraram? Amém. Amém. E a palavra de Deus diz assim, na minha tradução, King James: nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizei vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa, recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro come. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem ela se passa logo após de um grande encontro, de um momento ímpar na vida de uma pessoa. Momento em que uma mulher achava que a sua vida já não tinha mais valor. Momento em que uma mulher achava que as dores ou as angústias que estavam para sofrer, ou que persistia em lhe fazer sofrer, era a única coisa que lhe fazia caminhar sobre a face da terra. Porque acontece assim com a gente. Já observou que quando nós passamos por momentos de angústia e tristeza, nós nos acostumamos com essa tristeza? Já observou que quando nós estamos carregando um fardo muito pesado, nós chegamos num momento que nós não conseguimos mais deixar esse fardo de lado? Às vezes nós nos acostumamos até mesmo com pessoas que não nos faz bem, porque Jesus nos manda amar a todos. Jesus nos manda transmitir a compaixão e a misericórdia para todos, mas nem todos só podem participar da nossa vida íntima, ou nem todos podem acessar o nosso coração. O nosso coração não tem um acesso limitado para as pessoas, e deve ser assim. A primeira pessoa a acessar o nosso coração é Jesus. A primeira pessoa a falar ao nosso coração é Jesus, porque a sua palavra é que vai iluminar as decisões que eu vou ter na vida. E se o meu coração está cheio da palavra de Cristo, a minha boca fala daquilo que vem de Cristo. É por isso que tem pessoas que murmuram, e tem pessoas que mesmo em meio às provas continuam a abençoar.
porque o coração delas foi protegido, foi guardado somente para Cristo. Tem mulheres que vivem a tristeza profunda por viver um casamento de opressão, porque não sabem guardar o seu coração. Primeiro, se casam em desobediência. Às vezes nem os pais queriam este casamento, e talvez nem ela mesma queria o casamento. Casou em rebeldia para sair de dentro de casa, ou vice-versa. Tem muitos homens hoje em dia que faz isso também. Com esta rebeldia, quando nós nos colocamos contra a vontade de Deus, nós nos alimentamos daquilo que é imundo no mundo, e colocamos dentro do nosso coração um peso, um fardo que não é para nem eu nem você carregar. Porque o que Deus quer para nós é que o reino dele esteja em nós. O próprio Jesus disse que o reino dele já está entre nós, já está em nós. O reino dele é paz, amor e alegria. Entenda, Deus não quer te ver cabisbaixo. Deus não quer te ver, por mais que você esteja passando por lutas. Aí você pergunta, o que fazer então quando eu passo por lutas? Vai na fonte. Vai beber de onde realmente você consegue saciar a sua sede. Hoje não tem visitantes, hoje eu estou pregando para cristãos. Então eu preciso dizer para você, nos seus momentos de lutas, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de tribulação, nos seus momentos de angústia, quando você achar que não tem mais saída, quando você achar que é impossível, quando você falar assim, somente um milagre pode acontecer, entenda, é aí que Jesus gosta de operar, é aí que Ele gosta de entrar, porque é nesse momento em que Ele vai glorificar o nome dEle sobre a tua vida. O que mais Cristo gosta é que os nossos testemunhos sejam testemunhos impossíveis para impactar aqueles que nunca ouviram falar sobre o nome dEle. Então entenda, a luta que você está passando, a tribulação que você está passando, é um meio que Deus está usando, é uma ferramenta da graça dEle, para que o nome dEle seja proclamado por toda a terra. Aí você me diz, mas pastor, irmão Diego, como é que pode sofrer tanto nesta terra? Aí entra a divisão. Nesse momento é que você tem que entender que tu não foi chamado só para ser ovelha, tu foi chamado para ser ceifeiro. Aquela mulher, a mulher samaritana, a qual o texto de João capítulo 4 vai dizer, ela vivia sofrida, separada da sociedade, ninguém queria ela, mas não era aquele tipo de, coitadinha, olha só como ela é. Não é esse tipo de pessoa. Porque existem as pessoas que se fazem de coitadinhos para receber misericórdia. Isso é um pecado, irmão. Porque você está transmitindo aquilo que Deus não te deu. Não se faça de coitadinho. Permaneça firme e alegre. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas para isso se precisa de um posicionamento pessoal. Aquela mulher, ela era separada não como coitadinha, mas como impura, como indesejada. Aquela mulher era deixada de lado, não como uma pessoa menosprezada somente, difamada somente. Não, era uma pessoa totalmente marginalizada no meio da sociedade. Ninguém queria ver a sua esposa caminhando com aquela mulher. As virgens que iam até o poço pegar água não caminhavam com ela. Por quê? Porque a instrução é: se andar com ela, você também vai se tornar impuro. Por causa da vida que ela levava, as decisões que ela tomou fez com que ela fosse marginalizada no meio da sociedade. Mas eu tenho algo lindo para falar para você. As pessoas que você menos espera são as pessoas que mais serão usadas por Deus. Eu vou repetir para você. Sabe aquele bêbado da sua cidade? É esse tipo de pessoa que Deus quer usar. Sabe por quê, irmão? Só dá valor, estou falando de valor, não preço, mas só dá valor à graça aquele que
realmente recebeu a graça. Quando você está no lamaçal do pecado, a única coisa que você pede para Deus é: me tira daqui. Mas tem pessoas que viveram tão superficialmente, ou não entenderam a graça tão profunda, que não dão valor à graça. Mas sabe aquele drogado que estava nas vielas, com um juramento de morte, e que Jesus foi lá, cancelou, fechou o caixão e falou: agora tu és meu e eu te usarei para as nações? Pois é este tipo de pessoa que vai valorizar a graça do Senhor, porque reconheceu firmemente quem é o Cristo na vida dele. Eu não sei quanto a vocês, mas a igreja do Senhor precisa valorizar mais a graça. A igreja do Senhor precisa valorizar mais esse Espírito que clama dentro de nós, dizendo que nós não somos desta terra. A igreja do Senhor precisa parar de olhar para os alimentos físicos, para as coisas físicas, e buscar mais as coisas espirituais. Porque chegará um tempo em que essas coisas finitas, palpáveis, não terão mais valor nenhum, e nada que você queira usar como moeda de troca servirá. Sabe a pandemia? Vou repetir algo que todo pregador falou em cima do púlpito. A pandemia é o sinal do que vai acontecer no fim do século. Você vai querer comprar saúde, você vai querer comprar vaga no hospital, você vai querer comprar, não vai conseguir. Os bilhões que conquistaram, não vai conseguir. Então, para que você trabalha nesta terra? Se o maior trabalho é na seara do Senhor. Existem pessoas que têm um chamado incrível da parte de Deus, mas se perdem por olhar para as coisas materiais. Irmãos, eu gosto desta passagem, porque esta passagem me mostra algo sobrenatural da parte de Deus. Os discípulos estavam andando com Jesus ali, bebendo da fonte. Sabe quando um aluno anda lado a lado do professor, e você ouve a voz do aluno, uma fala do aluno, você já reconhece quem é o seu professor? Assim como são as crianças daqui, quando vocês ouvem ela falando: a irmã Eliane me ensinou. Até nas atitudes, você já sabe: a irmã Eliane me ensinou. Por quê? Porque caminha lado a lado, entende isso, está bebendo direto da fonte. Só que os discípulos não entenderam aqui nesse momento qual era a missão de Jesus. Sabe por quê? Porque na visão dos discípulos, somente eles tinham direito à graça. Irmão, não sei se você está entendendo, eu vou te dizer claramente. Se você está sentado aqui essa noite, e nesse dia você não falou de Jesus para ninguém, você está tomando as mesmas atitudes do discípulo, achando que só você tem o direito da graça, achando que só você tem o direito de sentar aqui nesse lugar, achando que só você tem o direito de se reunir com esta congregação. Entenda uma coisa: João capítulo 3 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para que todo aquele que o nosso trabalho como ceifeiros é colher daquilo que nós nem plantamos. Nós nem reconhecemos as mãos que plantaram a boa semente no passado. Não lembramos nem do pastor que nos batizou. Não lembramos nem da pregação da qual tocou em nosso coração, quando levantamos as nossas mãos e dissemos: sim, Senhor Jesus. Não lembramos da data, da hora, do local. Para muitos isso é insignificante, para outros isso é importante, porque marca uma mudança de vida. Nós precisamos estar atentos e observar que há uma mudança de visão entre somente aqueles que andam para aqueles que correm. Não precisa de tempo de casa, aqui não é empresa.
Não tem CNPJ para você achar que a sua carteira está assinada e você está esperando agora uma ordem do patrão para você fazer a sua função, realizar a sua função. Não é isso. Não é tempo de casa que te faz ser ceifeiro. O que te faz ser ceifeiro é simplesmente o valor, o amor que você recebe. Aquela mulher questionou a Jesus tudo que ela poderia questionar. E vocês conhecem a passagem. Aquela mulher indagou a Jesus tudo que ela podia indagar. Ela fez prova em cima de prova. Mas naquele momento, ela reconheceu: Tu és o Cristo. Que aquele momento ele se mostrou o Cristo. Eu não sei quem é Jesus para você. Eu não sei se você busca Jesus somente no dia da angústia, no dia que nada dá bem, no dia em que as bênçãos que você recebe entram de um lado e sai do outro. Eu não sei se você busca Jesus somente quando você está enfermo, clamando a Ele: misericórdia, Senhor, envia saúde para o meu lar. Eu não sei se você busca Jesus só quando, por algum acaso, o seu celeiro está vazio, a sua conta está no negativo. Eu não sei se você busca Jesus, eu não sei qual é o seu motivo de buscar a Jesus, mas eu quero que você tome como exemplo esta mulher samaritana que buscou a Jesus e foi uma ceifeira na obra dele, mesmo não tendo nada. Ela não tinha nome, ela não tinha moral, ela não tinha dignidade, mas quando Jesus chegou, ela só precisou do seu amor para apresentar para o povo: eu conheci um amor que eu jamais recebi nesta terra. Eu me deitei com vários homens, eu tive várias famílias, mas ninguém me amou como este homem me amou. Eu não posso lhe dizer se é realmente, mas o meu coração está dizendo: as profecias não se cumpriram, mas a minha alma clama em dizer: este é o Cristo, e se tu quiseres, também está disponível para você. Tem gente que acha que para pregar o evangelho precisa de curso, mestrado, doutorado de teologia. Não, basta só você entender o amor. Oh, valeu. Eu acho interessante alguém que acabou de conhecer tem mais uma obra do que aqueles que caminham com ele. E isso daqui é um tapa, um chicote para mim e para você. Eu quero que você olhe para essas cadeiras vazias. Em nome de Jesus, olhe para as cadeiras vazias. Agora deixa o Espírito Santo lembrar você do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu amigo da rua, daquela mulher, daquele homem do café que te serve um café quando você vai na cafeteria. Lembra da atendente do supermercado que já é sua amiga de tanto você ir lá? Lembra do açougueiro lá do talho? Lembra dele? Pois é esta pessoa que Jesus quer que você deixe de ser somente discípulo e passe a ser ceifeiro na obra, para que esta pessoa esteja aqui também. O que nós precisamos é ter a alma unificada em Cristo, tendo o mesmo sentimento de trabalho para a seara. Não adianta eu subir no altar, falar grego, aramaico, hebraico, se o amor dele não for transmitido por mim e alcançar as almas que estão ao meu redor. A mensagem é simples, pura e direta. Eu fui buscar água, eu fui buscar o meu alimento, eu fui tentar viver a minha vida. Eu não consegui viver na beira do boteco, eu não consegui viver nas vielas da cidade, da rua. Eu encontrei alguém que me disse que ali não era o meu lugar. Tudo o restante para mim perdeu o valor, porque agora eu só tenho uma missão, eu só tenho um propósito: viver para a glória dele, viver para exaltar o nome dele. É ele que precisa ser conhecido, e a partir desse momento eu transmitir esta graça que me inundou, perdoou meus pecados, me limpou das impurezas do pecado, me purificou, me vestiu de vestes brancas, acendeu o meu nome no livro da vida e disse: eis que
entender que caminhar com Jesus ou caminhar junto com a igreja não me faz parte da igreja. Igreja é aquela que propaga o reino. Igreja é aquela que transmite o reino, a mensagem do reino, a vontade do reino. Igreja é aquela que, mesmo em meio ao mundo corruptível, nós estamos caminhando incorruptíveis. Igreja é aquela em que todo mundo fala: ah, mas hoje teve aqui um cristão que quis fazer aí um jeitinho para ajeitar as coisas, mas eu não faço. Igreja é de caráter, é de personalidade. Igreja é aquela pessoa que poderia até tirar, usufruir de algo ilícito, mas diz: eu não aceito. Vai ser do jeito mais difícil, mas vai ser do jeito certo, vai ser do jeito justo. Igreja é isso. Nós precisamos entender que o meu testemunho e o seu testemunho vai muito além do que só vir para a igreja de terno e gravata. Vai em como nós falamos do Rei, vai em como nós testemunhamos do Rei. Porque o que mudou aquela mulher foi a forma dela. A sociedade não a queria mais, mas ela enfrentou as dores. Aquilo que a separava, as angústias, as injúrias, as difamações, foi aquilo que ela enfrentou. A sociedade enxergou para ela, olhou para ela e enxergou e disse: ei, como é que pode alguém que antes caminhava no sol de meio-dia para pegar água, agora está no meio do povo dizendo, e levanta a sua voz dizendo: eu conheci o homem que é o Cristo. Mas mais do que isso, não fica só na minha palavra, não, vem ver. Está na hora da igreja chamar as pessoas para dentro do templo, para dentro da congregação e falar: vem ver o que meu Cristo fez. Está na hora da igreja apontar e dizer: aquilo ali não prestava coisa nenhuma, mas Cristo resolveu. Aquele lá era para ser o maior dos bandidos, mas Cristo salvou. Aquela lá, meu Deus do céu, se eu te contar a história dela, mas olha só como é que ela é. Por quê? Porque Cristo chegou. Está na hora de nos tornarmos ceifeiros com o testemunho de vida que Deus deu. Está na hora de você levantar desse mar de dor e começar a caminhar no mar de graça, no mar da graça, não de graça, no mar da graça. Está na hora de nós nos colocarmos à disposição, não mais para comer, se alimentar daquilo que é do bom e do melhor, mas para mostrar às pessoas o verdadeiro alimento. Porque quando Cristo fala com os seus discípulos, ao qual foi insistido por eles, se alimenta, Jesus. Tu caminhou muito, Jesus. Tu bebeu água, Jesus. Está precisando de uma maçãzinha, está precisando de um pãozinho, está precisando de um suquinho de uva, Jesus. O que o Senhor precisa? Jesus vira para ele e fala: eu não preciso de mais nada, porque eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai, e é essa vontade o meu alimento. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo uma alma passar na rua com um cigarro na mão, por aquilo que Cristo já fez em mim, eu digo a Ele: Pai, tenha misericórdia. Quando eu vejo um jovem, um adolescente passar na rua em grupinhos com garrafas de vinho e cerveja, eu peço: Deus, tenha misericórdia. Quando eu vejo a sociedade caminhar para a ruína, porque a doutrina de Cristo não está sendo pregada, o evangelho de vida não está sendo pregado, eu me pergunto: Pai, o que falta para a tua igreja? Tomar a postura de ceifeiros, de esquecer a postura de querer somente colher para si e colher para o teu reino, Pai. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é: está na hora de nós tocarmos o vaso na nossa vida. Eu sei que você viveu já várias experiências com Jesus.
Eu sei que você tem várias respostas de Jesus de oração. Eu sei que essa noite você veio aqui por um pedido de oração. Mas está na hora de você colocar um basta em uma vida que não fala do reino. E se você fala, irmão, entenda: se você colheu só um molho, tem mais molhos de trigo para ser colhido. Eu vou repetir. Se você colheu um molho e está alegre de colher esse molho, entenda, tem mais molhos de trigo para colher. Porque o próprio Jesus vai dizer: a seara é grande, mas poucos são. Trabalhar na obra não é ter cargo. Isso aqui é uma organização humana para que tudo saia de uma maneira ordeira. Cargo não faz crente. Tantos presbíteros, evangelistas, missionários nas ruas do Brasil. Agora, reconhecer e dar valor à graça que você recebeu, isso te faz crente. O que eu quero trazer para você esta noite está na hora de vivermos mais como uma mulher samaritana, testemunhando do amor que recebeu, do que como os discípulos naquele momento, em que quiseram tratar bem o rei, tratar bem o semeador, mas não tratou bem da seara. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma hortinha lá em casa. Nem todo dia eu consigo cuidar da hortinha. Eu peço às minhas meninas para cuidar da hortinha. Será que elas cuidam tão bem quanto eu? Tem dia que eu chego para a seara, na minha hortinha, e falo: meu Deus, não regaram direito. Meu Deus, não tiraram ali os matinhos. Meu Deus, o que está acontecendo que murchou mais as folhas? As folhas são menos verdes. Quando nós tratamos bem a seara, nós estamos fazendo a vontade do semeador. Quando nós tratamos bem as vidas que estão lá fora, nós estamos fazendo a vontade daqueles que nos chamou. Deus requer de nós que nós sejamos bons servidores. Deus requer de nós que nós sejamos bons servidores. Existe uma diferença entre colher e amar colher. Se você colher um trigo, de qualquer maneira você perde o seu fruto. Agora, se você colher bem, o fruto do trabalho vai estar bem guardado. Corra sobre os seus pés em nome de Jesus. A seara é grande e poucos são servos. Eu quero fazer um convite para você que recebeu, teve um encontro com Cristo, recebeu esse amor. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que já teve um encontro com Cristo,